panetone, tudo isso e muito mais. E aí, gente, a nossa convidada de hoje é a economista Suerda Soares, está conosco aqui e a gente vai debater, algumas estratégias, né, para que você saia e se dê bem nesse final de ano, não saia dos eixos para terminar esse ano de 2023 com as contas, positivas, no azul, como o pessoal diz, né? Portanto, seja muito bem-vinda, Suerda, prazer tê-la conosco aqui no nosso programa, pra gente falar desse ponto aí, esse tema que eu acho que nesse ano foi bem, né, pungente, assim, a gente tinha que... Tudo era uma coisa voltada para a economia do nosso país, né? Seja bem-vinda, bom dia. Olá, bom dia. Exatamente, né? A economia tá no dia a dia da gente. Toda vida que a gente costuma dizer que todo lugar, toda roda de amigo tem um economista e um médico que entende de doença e que entende da economia. Então, a economia realmente, esse ano foi um período que ela entrou muito nas conversas, o pessoal falando sobre gasto, sobre endividamento, sobre emprego, porque realmente a gente tem passado aí momentos de que a economia está numa transição muito grande e a gente viveu a política econômica em dias muito difíceis. Sim. Taxa de juros muito alta, desemprego muito alto, endividamento muito alto. Então, realmente entrou aí nas rodas de conversa de amigos. E, Suerda, antes da gente entrar nesse tema, que é o nosso principal aqui de hoje, mas a gente, antes aqui nos bastidores, a gente estava conversando sobre as questões das guerras, né? Porque, infelizmente, a gente está no plural hoje em dia, né? A gente está falando da Rússia já há mais de um ano, né? E agora essa questão aí da Palestina. Mas tudo isso influencia também, economicamente, mundialmente falando? A gente vai sofrer reflexos, talvez, sobre isso, Suerda? Sim, com certeza. Toda guerra ou toda alteração política, econômica, social é um quadro, né? Desde a globalização, que qualquer coisa a gente sente efeito em outros países, porque a gente tem esse efeito da globalização. E a guerra na economia, ela é muito prejudicial. A gente teve a Ucrânia e Rússia, que a gente sentiu os impactos, por exemplo, no preço do nosso pão francês. Quem é que não gostava de acordar de manhã, comer aquele pãozinho? Os outros produtos na agricultura, a gente sofreu muito impacto, porque a Rússia é um grande produtor de fertilizante, é um grande produtor também de trigo. E agora a gente está sofrendo essa guerra aí, que a gente não sabe o tamanho desse impacto. Israel também, né? Fertilizante, a gente pode ser afetado, né? Também, mas a gente fala muito na parte do petróleo, né? Para onde vai o preço do petróleo? A gente passou aí pelo momento de alto preço aí de gasolina, de combustível, e agora a gente, de novo, está nessa expectativa do que vai acontecer com os preços do combustível no Brasil. A gente teve esse ano uma mudança da política de preço do Brasil, que a gente saiu da paridade, né, do preço internacional. Mas assim, se o principal insumo do combustível ele sofre alteração ou mudança de preço, não tem para onde correr. A gente vai sentir sim esse impacto, porque é o insumo principal dos combustíveis. A gente não sabe o tamanho ainda desse efeito, mas sim a gente já sabe que isso vai sim chegar no efeito transbordamento no Brasil, assim como vai chegar em todos os países. Porque qualquer guerra tem o seu efeito, além do efeito social devastador, o efeito econômico também para os seus países que fazem relações econômicas. Suerda, e nós estamos com o governo com 9 meses, né, entrando para o 10º mês, e o que se fala mais, né, o tema principal do Congresso Nacional, tal, arcabouço fiscal, reforma tributária, tudo isso tem a ver com o processo econômico do Brasil, o desenvolvimento econômico, a atração de investimentos novos. Como é que a senhora está avaliando o arcabouço fiscal? Já adota aí o país de uma normatização em algumas áreas, a reforma tributária também que está sendo delineada. Essa reforma tributária, no seu ponto de vista, vai melhorar a vida do cidadão? Ou, porque nós vemos uma carga tributária muito pesada, vai haver aquele show de isenções para alguns e tudo isso vai acabar no bolso do cidadão comum? Ou a senhora vê algum alívio? É verdade, esse ano 2023 é um ano de muitas alterações, muita mudança que a gente chama de mudanças conjunturais e estruturais. Que a gente teve aí o arcabouço fiscal, a política de arcabouço fiscal, que significa você ter uma nova atualização
da sua receita, do seu orçamento para o ano seguinte. Então, foi uma mudança de como fazer esse cálculo, essa atualização. A gente teve a reforma tributária, que a expectativa é que seja uma reforma mais progressista. O que é isso, Suerda? Hoje no Brasil a nossa tributação ela é regressiva. Quem ganha menos paga mais imposto. Aí as pessoas, mas como assim? É porque quem ganha menos consome 100% do seu salário. Então 100% do seu salário é tributado, porque é sobre o consumo. Diferente de quem ganha mais, faz investimento, faz uma aplicação. Então, não tem 100% do seu salário. Tem como juntar um pouquinho ali da sobra, né? Isso, Suerda? então não tem 100% do seu salário corroído pela tributação. E, além disso, a gente teve aí o PAC, que é um programa de aceleração do crescimento, que vai muito na linha do que a gente estava falando sobre um plano de desenvolvimentista. São mais de 45 milhões de reais para o PAC. Só para o RN. Então, são muitas políticas. Que aconteça, né, doutora Suerda? Porque no PAC 1, no PAC 2 ainda tem obra paralisadas, esperando, né? Aquilo que foi anunciado. Os governos têm um negócio de anunciar aquilo que depois termina não fazendo. Realmente só o PAC empurrando é com a barriga. importante, né? Exatamente. Gera emprego, injeta recursos, mexe com a economia, principalmente da construção civil. Né? É muito bacana. Inclusive, o ministro está hoje aqui, né? O ministro... Vamos até respirar, né? Rui Costa, né? Sim. Ele está aqui em Natal anunciando um PAC que esse também novo já PAC, foi né? anunciado aí, já foi anunciado e tal. Acho que é Operação Papagaio, né? O governo repete. O que, na verdade, a gente quer ver são resultados, né? Exatamente. Eu acho que a gente, como você fala, a gente está cansado de discursos ou de palavras soltas, a gente quer resultado. Principalmente, que é importante também a gente falar, que a gente saiu de um momento muito difícil na sociedade, que foi a pandemia. Sim. Então, 2023... Transformou muito também, principalmente a parte econômica, né? Muito. Então, assim, a gente vem sofrendo muitos impactos ainda desses anos muito difíceis, né? A gente entra em uma pandemia em 2020, vive 2020, 2021... 2022 a gente começa a respirar. Isso. E 2023, de fato, é quando a gente diz assim, opa, vencemos a pandemia, conseguimos conviver com ela, agora a gente convive, né, com a Covid-19, e agora, assim, vamos voltar a uma nova realidade. Então, 2023 é esse momento da transição. Não estou falando aqui de transição política, mas de política econômica, de transformação da sociedade. A gente sai de um momento muito devastador, socialmente, psicologicamente e economicamente nem se fala. Chegamos aí a taxa de desemprego recorde, chegamos à taxa de juros recorde, a gente sai de uma taxa de juros de 2%, que a gente chama de um dígito, e saímos para 13%. Nossa. Então isso daí significa que a minha dívida aumentou 13%. Para quem estava endividado é 13% a mais do que devia. A taxa de juros. Se a gente for falar de taxa de juros de cartão de crédito, que é o cartão rotativo, né? É 440% a taxa de juros. E quantas pessoas não consomem no parcelado muito alto. E pagam o mínimo? Isso tem que baixar. A reforma tributária tem que olhar para isso. Agora, nessa conversa aqui que nós estamos tendo de economia e economia popular, vamos explicar à população o que é essa danada dessa taxa Selic. Porque todo mundo fala. Ele diz, diariamente você ouve falar sobre Lula, isso, né? Lula esculhambando com o presidente do Banco Central, com o Roberto Campos Neto. Esse menino, esse não sei o quê. E agora ele foi lá em Roberto, parece que ele disse, rapaz, eu vou me encostar nesse camarada, porque já baixou 1 ponto. Isso. Né? E queremos que baixe mais, porque baixando mais, atrai mais investidores e tal. Dê uma explicação aí, porque o cidadão que está nos ouvindo, taxa Selic, o que é que a taxa Selic tem a ver com o meu bolso, com o bolso do cidadão? Né? Como é que ele ela influencia, pode mudar esse comportamento? A taxa Selic é a taxa básica de juros. Né? Quando a gente fala taxa básica de juros, como é que isso influencia na minha vida, Suerda? Primeiro, quando eu vou num banco pegar empréstimo, qual é a taxa que vai ser, a taxa de juros que vai corrigir o valor do meu empréstimo? É a taxa básica de juros. Então, tudo parte por essa taxa básica de juros. Seja para empréstimo, um financiamento, o próprio consumo. Porque se a taxa de juros está muito alta, as pessoas tendem a fazer aplicações financeiras, que a gente chama de investimento financeiro. Não tem atrativos para eu investir produtivamente. Eu abri uma empresa.
Para que eu vou abrir uma empresa se eu posso pegar meu dinheiro e fazer uma aplicação? A taxa de juros está muito confortável. Então, eu vou lá e faço uma aplicação. Eu não tenho nenhum estímulo a fazer um investimento produtivo. Primeiro porque o crédito está muito caro. Eu vou me endividar para abrir um empreendimento, para gerar emprego, para gerar renda. E segundo, porque é mais fácil eu fazer uma aplicação financeira. Então, a taxa de juros, ela influencia na vida de todos os aspectos. Primeiro, no consumo, porque para mim consumir fica muito mais caro. Se eu consumir no cartão de crédito é mais caro. Se eu for fazer um financiamento é mais caro. Se eu for fazer um empréstimo é mais caro. Mas se eu comprar no cartão de crédito, não fica mais caro, não. Se eu só não pagar, né? Se você não pagar, exatamente. Aí se lasca no juro. Isso. 400% que você disse aí. Exatamente. Isso é uma observação importante. O cartão de crédito, para quem tem educação financeira e para quem faz consumo consciente, ele é um ótimo amigo. Você falou agora um negócio bom, educação financeira. Sim. Né? Que é importante, porque a guerra pode aumentar juro, pode aumentar preço de várias coisas, né? Então nós temos a influência da guerra, a influência da taxa Selic, a influência do desemprego, a influência da inflação e tal. E aí, esse final de ano chegando, como é que se educa? Exatamente. Qual é a educação? Qual é como é que faz para não cair nas tentações, como o povo diz, a tentação do final do ano? Porque o comércio quer vender. É, lógico. Né? Vai botar todo tipo de Mas a gente quer comprar também, Edivan. Então, ou se compra o necessário, ou se ajeita por aí, enfim. Como é que faz? Final de ano, existe muitos atrativos, né? É o período, e todo mundo quer presentear alguém. Todo mundo quer levar um mimo no final do ano, uma confraternização. Além dos mimos, que são os consumos com bens e serviços, né? Tem também os momentos de confraternização. Sim. Que é comer fora. Isso. É você comer fora, ir para um bar, ir para um restaurante. E a gente sabe que ou isso... então para calçada. Ou a gente fazer um churrasco com a gente... Tal. Ou a gente fala uma confraternização americana. Cada um leva um prato, leva um né? pratinho ali para então, aliviar, né? Eu acho que a primeira coisa é você saber qual é a sua possibilidade de gasto. Porque a sua possibilidade de gasto é diferente da minha possibilidade de gasto. E as atrações vão ser as mesmas para todo mundo. Vai vir uma Black aí em novembro, vai vir as confraternizações de dezembro, vai vir matrícula de menino, IPVA. Assim, vai aparecer as mesmas coisas para todo mundo. O que vai diferenciar é como eu vou me comportar em relação a isso. Então, a primeira coisa é fazer uma avaliação, qual é a minha capacidade de gasto. Paguei minhas contas, quanto é que eu tenho para ir para um bar, quanto é que eu tenho para ir para um restaurante. Depois disso, o que eu posso fazer para estar presente nesses lugares, mas não me endividar? Né? O que eu posso fazer para não me endividar? Primeira coisa, Sueda, coloca no papel o que você precisa pagar no mês. O que você vai ganhar a mais, esse extra que é o 13º que vai chegar aí. O que você vai ganhar a mais? Para onde eu vou colocar esse recurso? Primeiro, paga as dívidas. Ah, vou só pagar a dívida, Sueda, eu sou filha de Deus, eu tenho que também curtir. Paga as dívidas e tira um percentual disso. Tira R$200, tira R$300 para você. Negocia aí as dívidas direitinho, né? Negocia, exatamente. Tá aí o Desenrola Brasil, que é uma ótima oportunidade, com abatimento de mais de 96%. Os refis, né? Os refis que estão também em ativos, né? Então é uma ótima possibilidade para você renegociar as suas dívidas. A primeira coisa é conhecer qual é o meu orçamento e até onde eu posso ir. Tem gente que diz assim, Sueda, eu não vou colocar no papel porque se eu colocar não cabe. Coloque. Porque se você não colocar, você não vai saber. Tem aí aplicativos que faz essa parte da educação financeira, tem o velho e bom papel, caderno com caneta, tem as planilhas de Excel que a gente pode fazer, cada um pode utilizar. A cadernetinha já tá aqui, ó. A cadernetinha, cada um pode utilizar a sua forma que lhe achar melhor. Mas assim, é importante fazer esse registro, essa sistematização. Porque ninguém sabe o dia da manhã, ninguém sabe como é que vai se comportar a economia no próximo ano, né? Exatamente. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta assim. A taxa Selic diminuiu 1%, né? Isso. Na primeira reunião e na segunda. Tem mais 2 reuniões esse ano. Exatamente. Né? No seu entendimento, tende a cair mais 0,5% em cada reunião dessa? Ou se estabiliza? Ou volta ao patamar? Aumentar é mais difícil, né? O problema agora é estabilizar ou cair. Não, a perspectiva é pelo menos 90% aí que ela vai cair. Eu discordo. Por quê? E eu vou lhe dizer o porquê que a gente acredita. Bora ver se você convence o Edivan a mudar de ideia. Por quê, mas vá, diga. Por quê? Porque a política de juros, ela é um mecanismo para a gente frear a inflação.
Então a gente teve uma inflação muito alta, a gente chegou a quase 11% em 2021 e 2022, uma inflação altíssima, 10,79 e 10,63. Então, estudos mostram que se a gente não tivesse utilizado o que a gente chama de um instrumento de política monetária, que é a taxa de juros, a gente teria batido aí pelo menos 20% de inflação. Uma inflação altíssima, recorde no Brasil. Então, hoje, não existe mais, que a gente pode falar, razões que justifiquem a gente aumentar a taxa de juros. Porque ele é um mecanismo de política monetária, de política econômica. Eu vou aumentar a taxa de juros quando a inflação estiver alta. Por quê? Porque eu vou fazer com que as pessoas não consumam mais. Elas não consumindo mais, eu diminuo a inflação, depois eu faço isso com a taxa de juros. Então, hoje, não tem mais elementos que justifiquem uma elevação da taxa de juros. Essa é a justificativa de que a gente diz, ela vai baixar. Ela vai baixar porque não tem mais o que eles justificarem para falar, eu estou elevando a taxa de juros porque eu preciso baixar a inflação. Não tem mais essa justificativa. Então, a gente vai ter uma reunião agora, no final de outubro, comecinho de novembro, que a perspectiva é que ela baixe novamente. E a próxima reunião do Copom é dia 12 de novembro, que a gente tem uma perspectiva que também ela baixe. A gente não chegará a 2023 com uma taxa de juros abaixo de 2 dígitos. O que é isso, Sueda? É quando ela está abaixo de 10. Sim. Que ela está só com 1 dígito. A gente não chega. Mas a gente vai ter, sim, feito uma redução aí considerável. Mas nesse cenário, Sueda, aí é onde vem a minha solicitação de precaução para os gastadores, porque os endividados são grandes, né? Se fizer uma procissão de endividado, vai ganhar da procissão de Santana. Como é aquela a da padroeira do Brasil. A Nossa Senhora Aparecida, sim, porque Nossa Senhora... Tem São Expedita que protege os endividados? Não, Expedita para fazer... Da Casas Impossíveis, né? Edviges? Nossa Senhora Desatadora dos Nós, os Impossíveis, todas essas aí dá uma proporção grande. Mas se o Banco Central reduziu 2 vezes aí, né, nas 2 reuniões, 1%, a senhora não acha que o governo também deveria fazer um pouco essa parte? Se ela não fizer, se o governo não fizer uma redução de gastos, diminuir os seus custos, essa taxa cairá na próxima, ou o governo teria que fazer a sua parte para ver um equilíbrio maior? Porque onde tem receita baixa e despesa alta, fica difícil de você equilibrar. E a gente não está vendo nenhum sinal do governo de cortar gastos, de diminuir ministérios, os gastos normais do governo, né? Ainda está obeso. Se o governo não fizer a sua parte, a senhora ainda acha que a taxa Selic pode cair na próxima reunião? Quando a gente fala de gasto governamental, a gente está falando de política fiscal. Então, a gente está falando de outro tipo de política, que a taxa de juros é uma política monetária. E governo, gastos governamentais são políticas fiscais. Sueda, o que é isso? Respondendo um pouco do que você me falou, até do arcabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal é justamente essa nova reconfiguração, esse estudo sobre a política de gasto do Brasil. Realmente, o governo tem que fazer sua parte, que é despesa e receita tem que estar equilibrada. Igual a dona de casa, né? Aquela pessoa que está dentro de casa e diz, eu vou gastar 1.000 e só ganho R$500. Não pode. Sim. Isso não pode de jeito nenhum. Mas a gente tem que entender que o governo federal, que os governos, eu digo, o orçamento público, ele é importante para a dinâmica econômica. Existem outras estratégias para a gente fazer com que não justifique essa elevação da taxa de juros, que é o nível de endividados. O nível de pessoas que estão aí consumindo e não pagando com as suas contas, né? Que ficam aí no sistema financeiro, o nível de pessoas que não conseguem voltar a consumir porque estão com seu nome sujo. E uma estratégia que está sendo utilizada é o Desenrola Brasil. Uma política importante, uma política pública importante, que pela primeira vez percebe o endividamento como um problema coletivo. Não é Suerda que está endividada, não é João, não é Francisco. É bom para o governo que pega aumenta seu fluxo de caixa, e é bom para quem está devendo que faz uma boa negociação. E, sobretudo, é bom para a economia, porque são 71 milhões de pessoas que estão aí predispostas, né, que é para entrar no Desenrola Brasil, 71 milhões de pessoas que podem voltar a consumir. Então, quando eu vou na padaria e compro um pão, eu estou gerando o emprego do padeiro. O padeiro está gerando o emprego da pessoa que vende a farinha de trigo.
A farinha de trigo está gerando emprego do supermercado. Então, é um círculo virtuoso muito positivo. A gente pode falar que a economia, o motor dela é o emprego. Não tem como falar da economia se a gente não falar de emprego. É quem move, é quem faz dinâmica econômica, é quem traz renda para as famílias. Exato. É emprego. A gente está aí numa taxa de desocupação 2019, 20, 21 muito alta. Muito alta. A gente chegou a uma taxa de desocupação que é de desemprego muito alta. Mas nos últimos relatórios da CAGED, que é a PNAD contínua, a gente teve aí a gente foi a capital com a segunda maior redução de desocupação, de desemprego do Brasil. Perdemos apenas para Brasília. Pois é. Então isso é muito positivo. É muito positivo, que significa que essas pessoas estão voltando para o mercado de trabalho. E a gente falou de consumo agora na Black, mas a Black é período também de emprego. Vai começar aí os empregos no final do ano também, né? Final do ano, os empregos temporários. Então isso é muito positivo. Só que a gente só precisa falar às pessoas, gente, tem que ter educação financeira. Como é isso, Sueda? É consumir de forma consciente. É quando for comprar e fazer aquela reflexão. Eu preciso disso? Pra que eu vou comprar isso? Eu vou comprar por quê? E a gente fala, compra por oportunidade, não compra por necessidade. Quando você compra por necessidade, você compra o que lhe oferecer, porque você precisa daquilo. Quando você compra por oportunidade, não. Você está, assim, precisa ser mais convencido. É aquela coisa, eu vou comprar isso por quê? Isso realmente está barato? Eu vou usar isso aonde? É diferente de quando você compra por necessidade. Você vai comprar ao preço que tiver. Então faz essa reflexão, faz essa avaliação de eu vou comprar por quê, para quê, aonde eu vou utilizar, eu preciso disso. E isso aí vai fazer uma estratégia de consumo realmente mais sustentável e racional. Se questione bastante, então, né? Antes de você comprar qualquer coisa aí. Exatamente. Suerda, muito obrigado, quero te agradecer. Obrigada pelos esclarecimentos, pela sua participação aqui no nosso programa. Eu acho que a gente ainda vai conversar um pouquinho mais, viu, daqui pro final do ano com você, viu? Vamos trazer você de volta aqui pra gente destrinchar mais essas coisas da economia. Né? Como é? Quando estiver mais perto das compras, isso, né? Exatamente. Ligar, né? A gente traz a Suerda novamente. Muito obrigada, Suerda. Será muito bom e obrigada, agradeço a todos. Tenham uma boa semana e até a próxima. Pois é, e os questionamentos estão aí, tá? 10h37.